Amados, chamo agora os irmãos para abrirem comigo suas Bíblias no livro de Malaquias, no capítulo 3. Vamos dar início ao sermão de prova. Como eu repeti bem no início, o nervosismo é imenso, mas espero que essa palavra edifique a cada um dos meus irmãos, como edificou a minha vida. Malaquias capítulo 3, dos versículos 6 ao versículo 12. Acompanhe comigo a leitura destes versículos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de expor mais uma vez a Tua palavra. Rogo humildemente nesse instante que o Senhor me capacite e me habilite a falar aquilo que a Tua palavra assim o diz. Que o Teu Santo Espírito venha nos confrontar, venha nos animar, a fim de vivermos para a honra e glória do Teu excelso nome. Esteja com cada um dos meus irmãos que também aqui o Senhor colocou nesta noite para ouvir a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome por tudo. É isso que eu lhe peço, muito eu lhe agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, eu tenho certeza que muitos dos irmãos já fizeram grandes viagens, andando pelas estradas deste Brasil. Estrada que não falta, de todos os tipos variáveis de estradas, aquelas com buracos, aquelas com muito buraco e aquelas em que não há estradas no Brasil, né? Somente terra. Mas é muito interessante que, andando por esse país, eu tinha o privilégio de andar junto com meu pai na frente. E meu pai foi me ensinando a ler as placas e a entender o significado das placas. Recentemente eu tirei carteira. Eu decorei durante alguns anos aquelas placas. Refiz e refiz várias vezes o curso de direção. Mas eu me encantava com algumas placas. Principalmente aquelas que mostravam que caminho nós estávamos trilhando. Me era curioso uma placa, aquela placa do retorno. Eu me lembro certo, quando era bem pequeno, quando meu pai me explicou o que significava o retorno. E eu lembro uma vez, em que viajando com meu pai para o interior de São Paulo, nós erramos o caminho. Só que não existia aquela placa do retorno. E como foi maravilhoso encontrarmos aquela placa. Meus amados, a palavra de Deus mostra claramente aos seus servos que tem um Deus que chama o seu povo ao retorno do caminho correto aonde se deve andar. O Senhor continuamente relembra o seu povo da condição que este caminha. E a sua palavra é o norte de todos os seus servos que andam nessa vida como peregrinos. Mas muitas vezes andamos por caminhos tortuosos. E como é necessário aquela placa do retorno. Como é necessário e como Deus, por muitas e muitas vezes na nossa vida, tem colocado essas placas. A palavra de Deus está repleta de episódios em que Deus levanta homens para alertar o povo. Que levanta servos humildes a fim de mostrar o verdadeiro caminho. Visando principalmente o arrependimento.
visando também a disciplina em andar pelo caminho errado. No último livro do Velho Testamento, nós vemos claramente mais uma dessas oportunidades em que Deus alerta o seu povo. Após o exílio babilônico, como nós estamos estudando desde o início do ano, junto à igreja, lendo o livro de Neemias, nós relembramos que o povo foi exilado e ficou lá 70 anos. Porque andaram por caminhos tortuosos. E esta foi a punição, ficar 70 anos no exílio. E após esses 70 anos o povo voltou. Voltaram, não em grande multidão, e começaram a iniciar o templo, a construção do templo. Só que pararam. E por 18 anos esse templo ficou parado. Lembro-me há 3 anos e meio atrás, quando estava indo para Borba, o reverendo Ulisses fez a pregação sobre Ageu, todo o seu livro, dizendo que Deus chamou este servo para alertar o povo para a reconstrução do templo. Eles reconstruíram, mas por várias décadas, os muros ali estavam caídos. O povo voltou às suas práticas antigas. E Deus novamente levanta servos, avisando e os chamando para o compromisso com o Senhor. Deus levantou Esdras, Neemias, Zacarias para confrontar, para instruir e alertar o povo de Israel. O povo ouvia, mudava o seu comportamento, mas logo voltava às práticas anteriores. O problema do povo era profundo. O problema do povo era viver em continuidade no pecado. O seu coração estava corrupto. Deus exigia e continuava a exigir uma mudança genuína de coração, e não apenas uma conformidade exterior. Este é o mesmo Deus que nos alerta em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Malaquias então entra em cena. O Senhor novamente chama um servo para alertar o seu povo, que está andando por caminhos tortuosos novamente. Quem era Malaquias? Malaquias era um profeta. Ele não tinha genealogia, bem como Ageu também foi chamado e não tinha uma genealogia. Alguns comentaristas dizem que ele era membro da grande sinagoga. A grande sinagoga eram homens doutos, conhecedores da palavra, que foram chamados para instruir o povo novamente na lei do Senhor. Eram líderes que ajudavam a organizar a vida e a cultura. Malaquias, o seu nome significa meu mensageiro. E nada melhor propício do que o mensageiro chamar o povo de volta para o caminho. Era o meu anjo, meu mensageiro, o meu anjo. Malaquias era um servo, era um arauto escolhido por Deus. E no versículo 1 do capítulo 1, nós vemos que ele é um arauto do Senhor. O próprio Deus o chamou. Então ele foi capacitado por Deus. Deus o escolheu. E é muito interessante que o livro de Neemias é um livro peculiar. Peculiar e muito singular na palavra de Deus. Porque ele é um livro em forma de diálogo. É um diálogo constante em que o profeta declama uma verdade, sendo o próprio Deus ali falando com o povo. O povo faz uma réplica e o profeta faz a tréplica. E depois apresenta as contestações a respeito da verdade. Em outras palavras, meus irmãos, é como um pai falando com um filho rebelde. Você que é pai, deve entender um pouco desse diálogo de Malaquias. Um pai falando com o seu filho respondendo, e o seu pai falando novamente, mostrando o porquê do desvio. Malaquias foi esse homem chamado para conversar com o povo. E qual que era a situação desse povo? Como estava esse povo? Nós acabamos de dizer que o período era aquele período pós-Neemias, provavelmente nos anos 420 antes de Cristo. Ou seja, somente 10, 15, talvez 20 anos depois de Neemias, aquele que reconstruiu toda a cidade, aquele que capacitou de homens fortes para liderar, aquele homem que foi usado por Deus para lançar Tobias, para reestruturar a vida espiritual junto com Esdras. 20 anos depois, o povo novamente voltou para os caminhos tortuosos. O contexto era o mesmo. Eles estavam sob o jugo do Império Persa.
Jerusalém não era Jerusalém gloriosa como no tempo de Salomão. Só tinha governantes que eram vassalos, meros fantoches deste reino. Consequentemente, o coração daqueles que ali estavam vislumbravam mais os outros vassalos, como o reverendo Leórgio aqui disse no último domingo, que não foram tão prejudicados na guerra contra a Babilônia. E ali eles tinham mais poder, talvez mais riquezas, tanto que nós vemos no capítulo 2 que esses homens foram casar com as mulheres do povo. Eles sofriam hostilidade e o povo novamente estava cético com relação às promessas da palavra de Deus. O povo estava desiludido e desconfiado. E claramente nós vemos aqui na palavra em que eles duvidavam, vale a pena servir a Deus? Eles duvidavam até do próprio Deus, vale a pena servir a Deus? Essa era a condição que Malaquias agora vai conversar com este povo. Eles estavam praticando rituais vazios, rituais meramente ilustrativos. Eles retinham os dízimos, eles estavam indiferentes para com a lei moral e cerimonial. Então o papel de Malaquias é contestar os problemas e atitudes, chamando o povo para um novo compromisso. Em primeiro plano, ele traz a memória. Quem é Deus? E também qual privilégio eles tinham, que nação privilegiada eles eram. Era um povo escolhido pelo próprio Deus, que havia feito uma promessa com os patriarcas, constatado em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículos 12 e 13. Malaquias também mostra a prova de maior amor do Senhor. Ele havia desfragmentado os inimigos à sua volta, acabado com Edom, que era pedra no sapato do povo. Ele também mostra que o povo estava poluído moralmente. E nós vemos do capítulo 1, do versículo 6 até o capítulo 3, versículo 15. Toda esta narrativa de qual era a condição do povo. Tanto que no versículo 6, no capítulo 1, ele fala, se eu sou o Senhor, aonde está o respeito comigo? Malaquias então vai apontar, durante toda essa trama, como o povo estava. Moralmente, Deus começa a usar Malaquias para confrontar a todos que ali estavam, começando inicialmente com a liderança. Ele vai falar aos sacerdotes, aos guardiões da lei. Eles se tornaram omissos quanto ao ensino do povo. No capítulo 2, versículo 7. Faziam o povo tropeçar, no versículo 9. Além de serem extremamente corruptos, eles menosprezavam o nome do Senhor. Eles tinham mais zelo pelos governantes do que para com o próprio Deus. E faziam o serviço com desmazelo e enfado, conforme no capítulo 1, versículo 13 nós vemos. E eles diziam, que canseira é estar aqui. Que canseira é servir ao Senhor. Nada há de novo debaixo do sol. Esse Deus repreende a liderança. E eles ainda duros no seu coração diziam, mas onde nós desonramos ao Senhor? De que maneira te desonramos, ó Deus? E Deus se desagradava dos seus serviços. Mas também ele confronta Malaquias, confronta o povo. E ele é duro para com as atitudes do povo. Eles violavam constantemente a aliança, eles tinham um falso senso de segurança. Eles iam ao templo adorar ao Senhor, porém as suas práticas de vida diária mostravam quem eles eram. Eles prestavam um culto, mas as suas vidas refletiam que eles não tinham zelo nenhum pelo Senhor. Eles viviam em casamentos mistos, ou seja, o povo estava se aliando aos povos ao seu redor. Eles quebraram o mandamento. Eles adoraram deuses estranhos. As mulheres, como nós vimos no último culto, estavam ensinando os seus filhos outra língua e desviando o povo. Havia falso senso de arrependimento, conforme no capítulo 2, versículo 13. As pessoas iam ao templo chorar, derramavam suas lágrimas diante de Deus. Mas Deus não ouvia a sua oração. Era um falso arrependimento. Não era um arrependimento genuíno, como nós lemos aqui agora. Outro fator que Malaquias aponta é que eles não entregavam seus dízimos. Nós vamos aplicar um pouco mais a fundo.
Eles não entregavam mais os seus dízimos, eles não ofertavam mais ao Senhor, eles não guardavam o sábado, eles não eram mais testemunhas para as nações. Então Malaquias vai relembrar de um julgamento do Senhor. É o alerta, olha, relembre da palavra do Senhor, que há um julgamento divino, porque vocês estão violando a aliança. Mas o povo parece que persiste em não entender. Persiste em ficar surdo com relação à voz do próprio Deus, através de Malaquias. Malaquias deixou claro as instruções da aliança. Deixou claro que eles não estavam sendo obedecidas nem honradas pelo povo. Deus certamente pesaria a mão, como eles bem sabiam que Deus havia pesado a mão. Mas o que nós vamos ver hoje, meus amados, quando nós olhamos para todo esse cenário, que parece ser um cenário, e sim, ele é pesado, nós conseguimos, como eu disse no último sermão, pegar a batela e tentar buscar as preciosidades a respeito da mensagem de retorno do Senhor, buscando as joias preciosas que estão ali no meio da sua palavra. Apesar de Deus ter prometido que haveria uma punição, antes de pesar a mão sobre o povo, Deus dá uma oportunidade para o arrependimento. E este é o foco principal da mensagem, da grande ideia, que é um Deus que chama continuamente seu povo ao arrependimento. Deus tem tristeza pelo pecado, mas nós vemos aqui o grande amor do Senhor. Como é o nosso Deus que quer que o seu povo se arrependa. Este é o nosso Deus que nós servimos. É um Deus justo. É um Deus que se ira com o pecado, mas é um Deus de abundante misericórdia, de abundante amor, que conclama, como eu disse no início, várias vezes mostrando: retorne meu povo, retorne meu povo. Portanto, então, Deus nos chama ao arrependimento, em primeiro lugar, por causa da sua misericórdia. Deus nos chama ao arrependimento por causa da sua misericórdia. Capítulo 3, versículo 6, você pode acompanhar comigo. E ele disse assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus sempre foi fiel e continua sendo fiel. Ele é imutável. Ele não pode mudar. Ele não muda, ele não volta atrás nas suas promessas. Quando ele diz que castigará os seus que desobedecem, ele castiga. Mas quando diz que vai abençoar, ele abençoa. Ele é um Deus de promessas, que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que permaneceria com o seu povo até a vinda do Messias. E é o mesmo Deus que promete preservar o seu povo até o dia de hoje. Quando ele promete que abençoa, ele abençoa, mas ele quer inteireza de coração. No Salmo 111, versículo 9, nós lemos que Deus estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Então, quando Deus chama ao arrependimento o seu povo, nós entendemos que ele o chama por causa da sua grande misericórdia. E o fato de estarmos aqui é por causa da sua grande misericórdia. Em contrapartida, o povo não era assim. O povo era rebelde. O povo era inconstante. A palavra de Deus diz que desde os patriarcas até aquela geração, eles mereciam ser consumidos. Mas a misericórdia do Senhor é que permanecia com eles. E como o reverendo Spurgeon Jr., na Fiel disse, quando você olhar para a palavra de Deus e ver estes homens, não se coloque melhor do que eles. Nós somos assim. Só que quando você olhar para a palavra de Deus, você vai enxergar o Deus misericordioso, que nos chama e por causa da sua misericórdia, nos mantém até hoje. A glória do Senhor, abandonar aquele templo, o templo de outrora, quando o povo desobedeceu. Por isso Deus os entregou na mão de Nabucodonosor. Mas a sua glória só voltaria quando o povo se tornasse a servir a Deus com inteireza. E nós vemos, meus amados, que aquele templo, o segundo templo, a qual aqueles homens choraram depois de ter construído, porque não era como a glória de Salomão,
Aquele templo ali recebeu o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi melhorado na época de Herodes, mas aquele templo recebeu ali a presença do Senhor Jesus Cristo. A glória do segundo templo seria maior, mas ali estava falando a respeito do Cristo que haveria de vir. Portanto, nós vemos, meus amados, que apesar da dureza do coração, Deus ainda continua sendo misericordioso. Raymond Calkins faz a seguinte afirmação: o caminho que muitos crentes trilham hoje é o mesmo. Muitos têm falhado em simples obrigações, negligenciado o culto, frequentam somente quando lhes interessa, falha no interesse de identificar-se com o trabalho no corpo da igreja, falta lealdade, compromisso. Essas são as maneiras pelos quais os leigos de hoje roubam de Deus a honra que Ele merece, que Ele requer daqueles que dizem ser deles. Porém, nós vemos aqui que apesar disso, o nosso Senhor continua sendo misericordioso e chamando o seu povo para uma retomada do caminho. É por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos. É por causa da sua misericórdia que nós hoje levantamos e professamos o nome do Senhor Jesus Cristo hoje aqui à noite. É somente por causa da misericórdia dele, dispensada sobre o seu povo. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus nos chama também ao arrependimento, para nos abençoar e para nos trazer a comunhão com Ele. Versículo 10, nós vemos Malaquias dizendo ao povo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. É necessário situarmos aqui um pouco. Como a lei do Velho Testamento, os homens deviam trazer a 10ª parte ao Senhor, as suas primícias, das suas primícias. O povo trazia as suas ofertas. Houve tempos na história em que o templo estava fechado. Não havia nada ali funcionando. Mas aqui o templo foi reaberto, porém havia uma postura diferente. O povo não trazia as suas ofertas com inteireza. Malaquias disse para o povo: olha, vocês são amaldiçoados porque me roubam, no versículo 9. Eles falhavam no servir a Deus. E como nós entendemos lá em Deuteronômio, por causa dessa falha, Deus os amaldiçoara. O devorador, ou seja, a praga, o gafanhoto, estava vindo sobre aquela região. E eles se voltavam ao Senhor: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Era por causa do pecado. Mas novamente nós vemos o intuito do Senhor, que é relembrar o seu povo do seu amor para com Ele. Deus convida aqui o povo, no versículo 10, para testá-lo. Se eles trouxessem suas ofertas com inteireza de coração à casa do Senhor, certamente Ele iria derramar bênçãos sem medidas. E nós vemos aqui que esse roubar, essa palavra é muito forte no texto original. Era roubar com violência. Ou seja, eles estavam com a mesma postura de Ananias e Safira. Eles traziam parte. Eles traziam as ofertas de uma forma irresponsável, trazendo o pior para a casa do Senhor, e queriam ser abençoados. Mas nós vemos aqui a misericórdia do Senhor e a sua bondade em nos trazer em comunhão com Ele, dizendo: traga suas ofertas, me teste. É muito comum nós vemos no Antigo Testamento Deus testando os homens. Isso é muito comum quando nós olhamos no Velho Testamento. Em Gênesis 22, versículo 1, Ele testa Abraão. Provérbios capítulo 3 diz que Deus prova o coração dos homens. Mas a ideia dos homens provarem a Deus é raríssimo na palavra de Deus. São casos especiais, como o caso de Gideão, como o caso de Moisés em Êxodo capítulo 4, como Elias em 1 Reis capítulo 18. São momentos especiais como este que Deus mostra que quer comunhão com o seu povo e chama o seu povo a testá-lo, como se o próprio Deus fosse possível testar a Deus. Aqui nós vemos aqui Deus, Ele quer ter relação com o seu povo.
Deus conhece que eles estavam roubando, como Ele bem conhece quais são as nossas atitudes. Mas Ele quer comunhão com o seu povo. É por isso que Ele conclama ao arrependimento: se voltem para mim. É claro que Ele conhece as nossas atitudes, meus irmãos. E quantas vezes nós roubamos o tempo do Senhor? E quantas vezes nós roubamos procurando satisfazer o nosso próprio coração, satisfazer as nossas próprias vontades. Temos roubado o tempo do Senhor, o sábado do Senhor, o dia do Senhor. Temos roubado também em não nos colocar compromissados na obra do Senhor. Nós roubamos o tempo do Senhor, mas o Senhor ainda assim nos chama ao arrependimento. Nós cantamos várias vezes um hino não, acho que um corinho. Eu venho como estou. É um corinho. Nós temos que ir como nós estamos, meus amados. E muitas vezes estamos aqui, roubando do Senhor, e Ele nos chama: venha ter comunhão comigo. Ele está pronto para derramar sobre nós chuvas de bênçãos, e nos arrependemos se o obedecermos. A questão aqui crucial não é trazer os dízimos para ser abençoado. Não. A questão crucial aqui é a obediência. O Senhor quer a obediência do seu povo. E é maravilhoso que o Senhor chama o seu povo como está para obedecê-lo. É o convite: meu filho, você está errando, você está roubando, venha ter comunhão comigo, mas me obedeça. E nós temos que ir ao encontro do Pai, porque Ele nos chama de uma forma eficaz. E como nós vemos, como o Senhor nos abençoa, a promessa aqui era restauração. E amados, como é maravilhoso quando nos arrependemos, nós somos restaurados pelo próprio Deus. Os nossos lares são restaurados, a nossa vida dentro do seio da igreja, a nossa comunhão com o próprio Deus e com os irmãos. Então venha como está, se arrependa para ter comunhão com o Senhor. Não há na terra algo que não possa ser comparado à comunhão com o Senhor. Ele promete lançar fora o devorador. Na casa de Deus nós encontramos paz. Na casa do Senhor e servindo a este Deus, nós somos restaurados, e aquilo que estava estéril se torna produtivo. Nós nos tornamos frutíferos quando servimos ao nosso Deus. Por isso que Deus nos chama ao arrependimento, para comunhão com Ele, a fim de sermos abençoados. E por fim, Deus nos chama ao arrependimento, para sermos testemunhas do seu grande amor e evidenciarmos a alegria de servir a Cristo. Versículo 12, Malaquias se volta ao povo e fala: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus deseja um arrependimento verdadeiro e uma adoração genuína. O povo, como nós vemos no capítulo 3, versículo 4, achava que a adoração era inútil. Achava que era mesmice ir à casa do Senhor. Para que ir mais um dia adorá-lo? Mas aqueles que se arrependem e aqueles que guardam os preceitos do Senhor, além de serem abençoados pelo próprio Deus e terem suas vidas transformadas, se tornam referência para os demais ao seu redor. Nós vemos que Deus tem promessas para aqueles que são fiéis a Ele e não se deixam levar pelo sucesso dos ímpios, como aquele povo ali estava se deixando levar. Eles não tinham prazer na casa do Senhor, porque os seus olhos estavam voltados para os povos ao seu redor. Como eu disse anteriormente, eles estavam casando com as esposas daqueles povos. Eles não serviam ao Senhor por causa disso. Seus olhos estavam lá no mundo. Por isso que não há prazer em servir. Como nós podemos servir a dois senhores? Talvez a nossa razão de não termos vitalidade dentro do seio da igreja é porque estamos servindo a outros senhores na nossa vida. Mas quando nós servimos a Deus, quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos a Ele, nós entendemos que privilégio é servi-lo, que privilégio também é ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor.
E as promessas feitas a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, dos versículos 1 a 3, são claríssimas. Sendo que o último ponto da bênção era: você vai ser bênção para todas as nações ao seu redor. Você vai ser bênção. Ou seja, o nome do Senhor vai ser glorificado quando você me servir, quando você me honrar. E através de Malaquias, Deus chama o povo para reacender a esperança futura em algo mais glorioso. Eles estavam numa condição precária. Eles estavam atolados nos seus pecados. Se nós hoje fôssemos chamados para estar na função de Malaquias, Senhor, às vezes a gente agiria como Jonas. Vou falar com aquele povo? Olha para aquele povo, Senhor. Mas Malaquias, apesar da dureza do seu sermão, ele trazia a esperança que provém do próprio Deus. De um Deus que chama o seu povo continuamente. E a esperança e a razão da alegria repousava na promessa dos estatutos do Senhor, como nós vemos no capítulo 4. Malaquias se volta então à palavra de Deus e fala: lembre-se dos estatutos do Senhor, que falam a respeito daquele Elias que há de vir. E vai preparar o caminho de quem? Do Messias. Ele fala a respeito da esperança viva, que é a nossa esperança até hoje, e continua sendo a nossa esperança, que é Cristo Jesus. E Malaquias diz: olha, ele vem. Sim, ele veio, ele é a razão da minha esperança e da sua esperança. Era a razão da esperança daquele povo. Desde Gênesis capítulo 3, no proto-evangelho, até Apocalipse, Cristo é a esperança. Aqueles que morreram antes da vinda de Jesus Cristo tinham a sua esperança na vinda dele. E nós temos a esperança naquele que já veio e vai voltar. Essa é a esperança que nos move. E é a esperança que nos traz novamente à casa do Senhor e podemos abrir nosso coração arrependido dos nossos pecados. E é nessa esperança que nós nos firmamos. É a esperança da volta do Senhor. É um incentivo para a vida de santidade, para uma mudança completa de rota, de atitude. E amados, quem não se alegra em saber que Cristo irá voltar? Hoje eu estava me preparando junto da Isis ali, e eu comecei a ouvir uma música em inglês, que fala a respeito do céu. Eu não posso imaginar como será lá no céu. Eu vou estar cantando, pulando de alegria, eu vou estar ajoelhado diante dele. Eu exultarei junto com os meus irmãos. Amor, isso é uma preciosidade. Temos alegria em servir a esse Deus. E essa palavra de arrependimento traz a alegria de volta. E é fato, como nós falamos aqui, essa narrativa é como se fosse um pai falando com o seu filho. E não há nada melhor quando o seu filho se arrepende e volta à comunhão com o pai. Que alegria estar junto do pai. Isso é uma bênção, meus irmãos. Isso é uma bênção. O arrependimento nos confronta, mas transborda o nosso coração de alegria. O perdão se torna notório. A disposição para pregar este evangelho é grandiosa. Nós temos vontade de falar do amor de Cristo e ver uma vida sendo transformada. Isso é ser um canal de bênção. E era isso que Malaquias estava chamando o seu povo. Assim como descrito em Malaquias, nós devemos mudar a nossa rota. Uma rota pelo arrependimento. E esse mesmo Deus nos chama hoje, mais uma vez. Mude a rota. Nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos num caminho que um dia vai se findar. Nós não sabemos qual será o último dia nosso aqui. Mas nós estamos caminhando e o bom Deus, que já nos chamou de uma forma eficaz, está mostrando todos os dias da nossa vida: volte, retorne, não ande mais por esse caminho, se arrependa, eu sou misericordioso, há alegria em me servir, a bonança, a vida,
E você há de ser um canal de bênção para todos aqueles que estão ao seu redor, para glorificar o meu nome e para conhecer a respeito da verdade salvadora, que é Cristo. É por isso que nós estamos aqui, andando pela essa estrada, às vezes buscando atalhos, mas até mesmo no mais longe atalho que possamos buscar, ali Deus coloca as suas placas de aviso e o seu retorno, porque nós somos chamados um dia por Ele, de uma forma eficaz, e esse é o amor grandioso dEle para conosco. Vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é soberano, e nós somos seus filhos. Que Deus nos abençoe.